Boa tarde a todos. Obrigada por se juntar a nós hoje para participar do nosso 5º evento do mês de conscientização do lipedema. É uma versão estendida e organizada e oferecida pelas associações Linfa, Lipedema UK e Lipedema Itália. Gostaríamos muito de agradecer a todas as pessoas que estão apreciando as nossas iniciativas, que nos enchem de perguntas e estão pedindo por mais eventos como esse no futuro. Decidimos que a atenção e conscientização sobre a nossa doença devem ser incentivados em qualquer época do ano. Então decidimos juntos por prolongar esse mês de conscientização e incluir o mês de julho, que muitas vezes parece bastante silencioso, depois de tanta atenção que nós conseguimos angariar durante o mês de junho, que é aquele mês que é realmente dedicado à sensibilização e às informações ligadas ao lipedema. Eu me desculpo pelos problemas técnicos, então realmente convido vocês para ficarem conosco e queria realmente pegar um segundo para convidar a todos os representantes das associações a nível mundial que se preocupam com o lipedema para se juntar a nós na nossa página do Facebook e participar enviando as suas declarações, opiniões, fotos e dessa forma inspirar outros pacientes a cuidarem de si mesmos. Bom, vamos direto ao evento. Eu gostaria de agradecer aos nossos preciosos doadores. São eles que tornam tudo isso possível. São eles Humanmed, Juso Itália, Vares Anciseta Medicare, Solidea e MedUK. Então agora vamos apresentar a nossa convidada da Hans Clínica da Alemanha. É uma das líderes em lipoaspiração especializada no tratamento de lipedema desde 2001. Nós agradecemos muito a presença dela. Passo a palavra a Kate. Kate, você se importa? E também a todos. Agradeço a todos vocês e a todos que têm participado e que têm trazido tantas informações sobre o lipedema. Eu conheço o trabalho de vocês desde 2001, 2002. É um trabalho renomado, de referência, muitos conhecem e admiram. Junto com tantos colegas, abordam tantos aspectos referentes ao lipedema e à dermatologia. Então, é realmente uma honra que vocês estejam aqui conosco. Para mim é um privilégio. Quando eu observava todos os documentos, eu sei da importância e da riqueza desses documentos. Então, eu fico muito honrada e sei que vocês vão divulgar hoje materiais muito importantes para todos nós. Eu não tenho nada a dizer. Eu tenho certeza que vai ser uma apresentação ótima. Eu é que agradeço a vocês, agradeço a oportunidade de falar e de fazer essa experiência. Para não errar nada, espero que não tenhamos nenhum problema. Mas se houverem problemas, com certeza os técnicos estão aqui para nos ajudar. Por favor. Se vocês tiverem perguntas, feedbacks, podem colocar no chat. Só um segundo. Ótimo, perfeito. Agora nós podemos vê-la. Eu realmente estou muito honrada de estar aqui, de fazer parte de toda essa sessão que vocês estão organizando.
essa associação que se preocupa e trata de pacientes com lipedema há mais de 20 anos. Vocês estão sempre à frente, têm um olhar crítico e muito franco e conseguem encontrar potenciais. E conseguem tratar temas gerais do lipedema que são realmente muito importantes. Então, a partir daí tudo fica mais claro, compreender o que é o lipedema, como se desenvolve. Por enquanto não fizemos uma mudança de termo, então, por enquanto continuamos a chamar simplesmente de lipedema. E aqui estamos falando da hipertrofia, que através de alguma foto pode parecer que seja similar. Porém, são casos muito diferentes, então aqui nós estamos abordando sobre as diferenças, como identificar quando realmente se trata do lipedema. Então, aqui conseguimos entender quais são os distúrbios. Um deles é a desproporção. O quanto o tecido adiposo é dividido de forma irregular. Notamos a textura, a consistência do tecido adiposo, da gordura e também da pele. E tudo isso nós conseguimos identificar através do toque ao tecido. Claro que a forma pode variar de uma pessoa para outra. Na primeira foto, claro, é visível e muito evidente. Às vezes nós podemos ver um edema que é muito difuso, como vocês estão vendo em algumas outras fotos à direita. Às vezes é um pouquinho mais difícil de reconhecer como observação, mas através do toque da análise clínica é possível identificar. Mas aqui nós podemos observar alguns casos de pacientes com lipedema, o quanto o tecido adiposo é distribuído de forma irregular. Como as coxas têm formas distintas e irregulares. Às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar uma posição confortável em uma cadeira. E isso é uma limitação muito clara, porque é uma coisa que acontece todo dia na vida de todo mundo. Todos passam por isso. E às vezes atividades muito simples, como sentar em uma cadeira, é complicado para um paciente, ou então, como o caso da paciente do meio, há uma dificuldade para subir escada, subir um simples degrau. Então, não é simplesmente um aumento do tecido adiposo, é o edema como um todo que se torna mais pesado, dolorido, e assim a paciente tem dificuldades para atividades comuns do dia a dia, como caminhar. Às vezes, simplesmente calçar um sapato. O volume da perna acaba dificultando processos muito simples. Calçar um sapato baixo, às vezes, deixa de ser algo fácil, gestivo. Então, temos vários pacientes que citam esse problema, que são coisas simples do dia a dia. Temos pacientes que torcem para a mudança de estação, que do inverno chegue rapidamente ao verão, ou do verão no inverno, porque se sentem mais confortáveis para calçar algum tipo específico de sapato. Aqui vocês podem observar também no braço, na parte superior do corpo, que também existe um forte aumento do volume.
essa paciente é uma assistente de dentista e às vezes ela tem muita dificuldade para trabalhar sem que os braços tremam e sem que ela consiga perder a estabilidade. Ao lado temos uma paciente, ao lado direito, ela é uma professora de escola infantil. Às vezes ela tem dificuldade para ajoelhar, para estar próxima às crianças. Então, podemos ter uma série de pacientes, cada um com as suas limitações. Os pacientes podem ter realmente limitações na vida cotidiana. E, claro, existe também a questão estética, porque as mulheres, claro, são preocupadas com o corpo e querem se sentir bonitas e querem realmente poder se sentir belas para poder ter uma relação com um homem, e então querem se olhar e gostar do corpo que tem. Então, nós classificamos em 3 estágios. E essa divisão em estágios, na verdade, ela simplesmente traça somente uma parte do problema com o lipedema. Ela avalia a característica do tecido adiposo, como é que ele está sendo distribuído no corpo. Essa primeira foto mostra o estágio 1. É um tecido adiposo um pouco maior, mas às vezes é até difícil de identificar. É uma textura que estamos mais habituados no dia a dia, diferentemente do estágio 2, como vocês podem observar nessas outras fotos. Começa a haver uma mudança subcutânea que transforma também visivelmente esse tecido adiposo, e isso se intensifica ainda no estágio 3. Então, como podemos, voltando nas mulheres do estágio 1, mas às vezes uma mulher do estágio 1, ela não, a patologia é menos visível no estágio 1, mas às vezes ela sofre uma pressão maior no corpo em relação a um paciente do estágio 2. Então, esse estágio traça somente o quadro parcial da paciente. A gente sabe que a genética é um ponto fundamental e permeia todo esse estudo a respeito do lipedema. Aqui, por exemplo, nós temos um caso de uma mulher com 2 filhas. É interessante observar que essa mulher de 55 anos, da esquerda, ela tem 2 filhas, e as 2 filhas seguem mais ou menos a mesma proporção do corpo delas. Aqui temos uma foto dessa mulher quando tinha 6 anos, e percebemos que o corpo dela tinha uma proporção. E foi ao longo do seu desenvolvimento, da sua puberdade. E é a partir dali que o corpo começa a mudar gradualmente. E como nós podemos observar, com 33 anos, essa mulher tem já outro tipo de corpo, um tecido adiposo já mais concentrado nas pernas, ela relata dor. Claro, pode acontecer em outros momentos de essa mulher ter outras descargas de hormônio, como, por exemplo, com a gravidez. Em 2017, essa mulher realmente tinha outro aspecto das pernas. E ela, naquele momento, não tinha decidido passar por uma cirurgia, ela estava tranquila com o corpo como era. Mas, depois da gravidez, como ela nos contou, em 2020, se nota que o tecido adiposo das pernas tinha sofrido um aumento. Ela relatava mais dor, mais desconforto. Então, a gravidez, o aleitamento.
Então, isso é algo que nós podemos observar, que essas descargas hormonais, como a da gravidez ou da puberdade, podem ter um impacto real na vida das mulheres afetadas pelo lipedema. E sim, um outro momento onde a gente pode observar uma mudança hormonal brusca e, por consequência, uma mudança no quadro das pacientes com lipedema é na menopausa. É quando essas mulheres têm uma queda radical do número de progesterona e, a partir daí, elas têm um aumento intenso no volume de tecido adiposo e gordura. Ela tem uma tendência a ter um aumento de peso, mas principalmente um aumento no volume. Essa mulher relatou outros sintomas ligados a lipedema e que foram intensificados após a menopausa. Então, é normal que essas mudanças aconteçam ao longo da vida, especialmente nesses picos hormonais. Esse é o percurso típico do lipedema. E essa é uma paciente que nos procurou na nossa clínica com 17 anos e ela não tinha lamentações, ela não tinha queixas relativas ao lipedema. Já com 19, ela já tinha um aumento de peso e começava a lamentar-se de pressão e dor. Com 23, ela começava a apresentar mais inchaço, um aumento de peso. Então, como paciente, ela continua sendo considerada um estágio 1 em todas essas fotos. Porém, é claro que com esse envelhecimento, o corpo sentiu o lipedema de formas diferentes. É fisiológico. Então, é normal que as mulheres ganhem um pouco de peso a cada período. Então, nós podemos observar essa progressão do lipedema. Claro, nessas fotos que nós estamos observando agora, é muito mais clara a progressão da doença. É um aumento de tecido adiposo muito claro. Essa mulher trouxe para a clínica uma foto de quando ela tinha 14 anos. Nós conseguimos identificar um aumento sutil do tecido adiposo das pernas, mas, claro, a progressão foi intensa e nós conseguimos observar nessas fotos, com 54 anos, um outro quadro. Então, nós sabemos que o tecido adiposo, o aumento de peso, influencia diretamente a essa mudança do corpo e aos sintomas do lipedema. Aqui é uma comparação, temos uma comparação da mudança de medidas e de volumes entre as duas fotos e entre os dois quadros dessa paciente, entre 2019 e 2020. O aumento maior diz respeito à circunferência, onde nós temos 15 centímetros e 15,5. Então, notamos claramente um aumento de dimensão e volume. A consistência da pele também mudou. Essa mulher disse que o aumento de sintomas foi muito sutil. Claro, ela sentia uma leve mudança, porém nada significativo. Mas o corpo teve uma mudança muito importante em um período curto. Esse é um outro quadro de uma outra paciente
paciente, aqui temos a comparação entre os dois momentos da consulta. Essa é uma outra paciente. E nós podemos observar que, muitas vezes, uma paciente com lipedema ganha muito peso, como vocês podem observar nessa foto. Essa mulher, ela teve um volume muito intenso na barriga e nas pernas, o que acabou sobrecarregando mais ainda a parte de baixo das pernas e os pés. E essas fotos que vocês estão observando à direita, dos pés e da parte de baixo da perna, nós tiramos depois de 3 semanas de tratamento intensivo com drenagem linfática. Então, vocês podem imaginar como era antes. Então, a obesidade, ela vem a ser um extra nesse problema e cria ainda mais problemas e mais sensibilidades ligadas ao lipedema. Quando falamos das terapias do lipedema, como primeira coisa, as mulheres costumam ouvir, quando procuram terapias e soluções para o lipedema, a necessidade de perda de peso. E o que eu quero mostrar para vocês é que, em casos como esse, é uma paciente que tem o lipedema já nas pernas, na barriga. Ela, claro, se ela está em um quadro de obesidade, deve perder peso, deve participar, talvez, de uma cirurgia bariátrica. Então, sim, em alguns casos, a paciente precisa, sim, perder o peso. Então, se existe uma obesidade associada ao lipedema, é muito importante resolver o problema da obesidade. Porque aqui podemos observar o que acontece quando a paciente perde peso. Quando falamos do peso corpóreo geral, podemos observar nessas duas fotos da mesma paciente uma mudança de peso de 83 para 75 quilos em alguns meses. Então, nós conseguimos ver como os volumes são diminuídos, como as circunferências foram diminuídas. As pernas começaram a ficar mais leves, ela sentia menos dor. Voltou a ter um pouco mais de liberdade de movimento. Claro, as características do lipedema estavam lá, mas o tecido mudou de textura. Aqui temos um outro quadro, uma mulher que conseguiu perder 32 quilos. Então, a maior mudança está concentrada, como vocês podem observar, na circunferência do tronco, da barriga, onde ela perdeu 25 centímetros e 20 centímetros. Então, podemos observar de toda forma, assim como para a paciente anterior, que as questões do lipedema continuam presentes, mas essa paciente também relatava muito menos dor, um conforto maior para caminhar. Mas nós não conseguimos observar uma paciente que, simplesmente porque perdeu peso, consegue resolver todos os problemas associados ao lipedema. Claro, elas se sentem mais leves, mais confortáveis, com um volume um pouco menor, conseguem realmente fazer mais movimentos com as pernas e ter uma vida cotidiana um pouco mais confortável. Porém, não conseguem eliminar todos os sintomas e muitas vezes continuam a sentir dor. Aqui, um estudo mostra que metade das mulheres na Alemanha, mais de 50%, 53%, estão em casos de sobrepeso. E 24% dessas mulheres, elas têm
um sobrepeso massivo. E mais de 50% dessas mulheres estão nesses quadros de sobrepeso. Apenas 30% das pacientes com lipedema têm um peso dentro daquele que é considerado normal. É claro que é frustrante para as mulheres que muitas vezes elas se esforçam para perder peso e ainda assim o corpo continua a apresentar essas alterações. A paciente não fica tão feliz porque ela perde peso, mas ela se olha no espelho e consegue identificar que tem os componentes característicos do lipedema ou características genéticas que não a deixam com o corpo que elas gostariam. Mas a maior parte das pacientes está em um quadro de sobrepeso e precisa realmente encontrar soluções para gestir melhor esse quadro. Elas nos perguntam se tem uma dieta que seja mais eficiente, que possa ajudar a perder esse peso extra, a perder as características do lipedema. Nós indicamos uma redução, às vezes até cortar os carboidratos, uma dieta ketogênica. Nós oferecemos sugestões que sejam possíveis de serem mantidas a longo prazo. Não adianta oferecer à paciente uma solução, uma dieta que ela não consiga manter. Porque muitas vezes precisa ser um tratamento, um acompanhamento feito a longo prazo. E é melhor a gente perder peso pouco a pouco do que fazer uma dieta muito radical para perder peso rapidamente e depois não conseguir manter. E nós queremos com certeza evitar o efeito ioiô. Essa questão de ganhar peso, ganhar peso, perder peso não é vantagem. O estudo mostrou que essas mulheres que ganham e perdem peso constantemente cada vez que ganham peso novamente, tem um acúmulo maior de tecido adiposo. As mulheres que passam por isso tantas vezes é um efeito que com certeza nós não queremos para as nossas pacientes. Então, nós sugerimos às nossas pacientes que elas tentem não perder tanto peso. É melhor que elas se mantenham estáveis do que perder muito peso de repente para depois aumentar novamente. Então, a gente precisa encontrar uma solução que seja sustentável a longo prazo. As mulheres devem encontrar um modo que seja possível de gestir a longo prazo e manter. Para mulheres que apresentam um aumento no volume de gordura e relacionado à dor, é possível trabalhar com exercícios, é possível trabalhar com compressão. Essas são as nossas recomendações. Também podemos fazer terapias descongestivas e drenagem linfática manual. Às vezes encontramos pacientes que eu pergunto:
você está fazendo drenagem linfática, está te ajudando, e elas dizem, olha, é bom andar, é algo que me traz um prazer, porém, não noto melhorias do meu quadro, não noto melhorias dos meus sintomas através da drenagem linfática manual. Essa mulher muitas vezes relata que tem evolução muito parecida, apenas usando materiais de compressão, meias de compressão. Então, isso é muito pessoal. Nós precisamos entender as necessidades de cada paciente. Então, é muito importante estabilizar o tecido em movimento. Reduzir a irritação mecânica. Nós conseguimos entender que muitas vezes a compressão ela tem um efeito que parece anti-inflamatório. Por muito tempo nós pensávamos que as mulheres tinham dor em reação ao lipedema. Hoje nós entendemos que a dor está muito relacionada ao peso e à tensão. Então, muitas vezes, quando a paciente usa esses equipamentos de compressão, ela reduz a tensão, ela reduz esses sintomas, automaticamente, naturalmente, ela tem menos sintomas. Às vezes, algumas pacientes relatam que, mesmo fazendo algumas terapias há muitos anos, elas não notam melhorias, elas relatam que cada vez as pernas parecem ainda mais pesadas. E os movimentos são cada vez mais limitados. Algumas dizem que têm dificuldade de caminhar, outras dizem eu não consigo me ajoelhar mais. Outras pacientes relatam uma dor persistente. Então, elas dizem, eu não quero mais continuar dessa forma. E temos, claro, as pacientes preocupadas com a questão estética. E temos algumas pacientes que nós notamos que tem o progresso dentro de um quadro de compressão, dentro de um quadro de acompanhamento, e por isso o corpo se desenvolve, o edema se desenvolve de uma forma um pouco mais controlada, mais previsível. Como vocês podem observar nessas fotos, apesar da foto anterior, mostra um aumento de gordura em relação à foto seguinte. Mas, claro, nem todas as nossas pacientes que se apresentam no nosso consultório têm uma desproporção. E nem sempre elas são indicadas para uma lipoaspiração. Aqui nós podemos observar o lipedema relacionado à obesidade. Então, essa paciente dessa foto, por exemplo, não é um caso que nós indicamos cirurgia. Não todas as mulheres que simplesmente têm um aumento do nível de gordura devem passar por cirurgia. Para ter bons resultados, nós devemos selecionar as pacientes. E para identificar isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma ótima consulta. Então, precisamos entender a evolução desse paciente, o quadro geral, temos que examiná-la, fazer um bom programa de tratamento. Em primeiro lugar absoluto, vem sempre a segurança do paciente.
temos que compreender que, muitas vezes, para ter os resultados que se deseja, o paciente deve passar por 1, 2, 3, 4 interventos. Então, precisamos avaliar até que ponto essa paciente está segura e criar um programa de cirurgia, um programa de tratamento muito detalhado. Então, nós precisamos dar a cada paciente um aspecto realístico, uma perspectiva realista daquilo que ela pode esperar do tratamento. Precisamos ser claros com os pacientes para dizer aquilo que nós podemos mudar, aquilo que nós não podemos mudar. Explicar quais são os efeitos colaterais que podem vir após uma cirurgia. Precisamos mostrar através de imagem, em fazer essa paciente compreender aquilo que nós podemos realizar por ela e aquilo que nós não podemos realizar. E essa mulher tem claramente o direito de decidir por fazer ou não fazer o procedimento. Existem várias técnicas, várias anestesias, eu vou falar de forma muito geral. Esse procedimento pode ser efetuado com uma anestesia local e a paciente consciente. Uma anestesia um pouco mais profunda, onde essa paciente é sedada, está praticamente dormindo, ou inclusive com uma anestesia geral, onde essa paciente estará realmente dormindo em sono profundo durante o procedimento. Nós temos 4 possibilidades de cirurgia. Então, falando ainda sobre anestesia, as vantagens da anestesia local e a paciente consciente. Em primeiro momento, a maior vantagem é a segurança. É já muito claro para nós que com essa anestesia é o modo mais seguro para fazer essa cirurgia. É o modo mais seguro para evitar problemas decorrentes da cirurgia para essas pacientes. Visto que a paciente tem uma mobilidade, nós reduzimos muito o risco de uma trombose. Com o intervento feito dessa forma, nós conseguimos economizar um pouco de tecido. O paciente pode colaborar, pode se girar na maca, e dessa forma nós conseguimos entender as necessidades e fazer um procedimento mais focado. E os resultados e a recuperação após o intervento costuma ser mais rápida. Porém, como desvantagem, a preparação para essa cirurgia deve ser mais longa. Algumas vantagens da anestesia geral. O intervento cirúrgico é mais rápido, não envolve nenhum tipo de dor. Temos que ter um pouco menos de atenção com o paciente, nos preocupar com essa paciente, de ficar explicando. É algo que nos faz prestar atenção simplesmente na cirurgia, um pouco menos no paciente em um outro nível nesse momento. Mas com desvantagens, nós temos um risco maior de complicações. É possível, infelizmente, o evento de morte causado por essa cirurgia. Existem alguns casos de pacientes que acabam não voltando da anestesia geral. Outra desvantagem é que essa paciente não tem essa movimentação.
Então, ela é um pouco menos colaborativa. Ela precisa de um tempo de recuperação muito mais longo depois do intervento. Se não conseguimos resolver com um único intervento, a paciente pode precisar de outras sessões e por isso são muitas anestesias gerando um estresse para o corpo. Agora sobre as técnicas. A lipoaspiração motorizada, que é a Power Assisted, tem muitas vantagens. Ela possui uma vibração. E essa é uma vantagem. É porque gera menos dor, ajuda a retirada dos tecidos prejudicados pelo lipedema. É necessário fazer menos pressão para conseguir fazer essa retirada e é mais fácil esculpir a paciente. Inclusive, a recuperação pós-cirurgia é muito melhor. O único problema é que essa vibração, em alguns momentos, pode dificultar para o médico, porque a sua mão pode começar a vibrar. A outra técnica, que é a Water Jet Assisted, ela tem a vantagem de exigir uma preparação mais rápida. Além disso, exige a injeção de menos solução no início da cirurgia. Essa é uma vantagem. Conforme esse líquido é injetado nos tecidos, é como se houvesse uma hidrodissecção. Os tecidos praticamente se dissolvem. Então, é uma cirurgia, em alguns momentos, menos agressiva. E com isso conseguimos ter uma economia, um maior cuidado com os tecidos. Mas, com certeza, é uma recuperação muito mais dolorosa. A cirurgia pode ser também mais dolorosa, então exige que a anestesia seja ainda mais intensa. E por conta desse método também é possível que a paciente tenha sangramentos muito maiores, muito mais importantes. Então é necessário tomar um cuidado com todos esses eventuais intercorrências, hematomas pós-operatórios. Então temos a lipoaspiração assistida por ultrassom. Essa, na verdade, não apresenta grandes vantagens. Talvez o único seja a remoção mais fácil da gordura em algumas áreas fibrosas. Porém, ela tem tantas desvantagens. Ela pode trazer realmente uma dor muito prolongada no pós-operatório por causa da alteração e da irritação dos nervos. Também se fala muito sobre a sensação de queimação e até a necrose da pele. Não existem muitos estudos que ligam esse tipo de técnica ao lipedema. Então, temos a lipoaspiração assistida por laser. Ela tem como vantagem algumas melhorias relativas aos efeitos térmicos. Eles podem ajudar a retração dos tecidos no pós-operatório, mas como desvantagem pode trazer a sensação de queimação. As pacientes relatam uma dor prolongada e também temos que avaliar, porque o efeito térmico ainda é bastante desconhecido e não muito previsível nos vasos linfáticos. Precisamos entender como esse calor pode interferir e se eventualmente pode ter um impacto negativo. Nessa clínica nós trabalhamos com anestesia local e com o método de lipoaspiração Power Assisted, PAL. Aqui vocês podem ver todos os nossos equipamentos. Nós começamos, no primeiro momento, fazendo todas as fotos e marcações que nós vamos usar como guias durante a cirurgia. A nossa solução anestésica é muito diluída e, com base no peso da paciente, nós decidimos quanto aplicar. Basta uma pequena quantidade se nós usamos uma quantidade considerável da lidocaína, que é um anestésico local. Também temos a parcela de adrenalina, que é bastante importante para evitar maiores sangramentos. O intervento dura mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Para esse momento, esse período da infiltração, as pacientes relatam que quando o líquido começa a ser injetado, o tecido fica um pouco rígido e nós, claro, podemos dar algum remedinho, alguma solução para ajudar a paciente a ficar mais relaxada.
mas as pacientes dizem que depois que se acostuma, melhora bastante. É só um primeiro momento. Como vocês podem observar, ao final do intervento, a paciente já tem toda a sua mobilidade. Vocês também podem observar nas fotos as áreas brancas. E esse é um efeito da adrenalina. E é graças a esse efeito que as pacientes tendem a sangrar muito menos durante essa cirurgia. Após a cirurgia, nós colocamos a paciente para repousar por pelo menos meia hora, porque é mais ou menos o tempo que o corpo precisa para se reestabilizar no pós-cirúrgico imediato. E é realmente uma experiência para a paciente caminhar com as pernas assim, tão carregadas de fluido logo após a cirurgia. Nós consideramos que a combinação dessas técnicas é muito efetiva, porque dessa forma a paciente continua ativa durante o intervento, ela pode colaborar fazendo movimentos e também nos fornecer o seu feedback durante o intervento. Ela pode nos avisando se ela está se sentindo bem, se ela está sentindo dor, nós podemos aumentar a dosagem do anestésico. Então, consideramos melhor trabalhar dessa forma com a paciente mais colaborativa. Aqui na outra imagem, vocês podem observar a gordura que foi retirada e uma parte do líquido. Outra vantagem é que, visto que a paciente é móvel e colaborativa, está ativa, no final do intervento nós pedimos para ela se levantar e dessa forma nós conseguimos fazer uma primeira avaliação. Conseguimos entender se o evento foi bem sucedido, se ainda tem mais gordura que podemos retirar. Conseguimos avaliar se é tudo simétrico, se for necessário fazer novas marcações e repetir o procedimento. Claramente, se tem uma perda de líquido após a cirurgia, nós podemos usar esse tipo de curativo pós-operatório. Eles são feitos de um material de alta absorção e, claro, colocamos também na paciente meias de compressão. As pacientes vão ficar na clínica por uma noite e, nesse período, nós temos que trocar esse curativo 3 vezes. Aqui temos uma coisa muito interessante, nós conseguimos ver já as primeiras mudanças, esse é o dia seguinte da cirurgia. Aqui, como vocês podem observar, é visível que tenha já uma mudança, a pele já se retraiu bastante. É visível então que o volume diminuiu e esse é o resultado da manhã seguinte de uma cirurgia com a retirada de 5.000 ml de gordura. Então é muito claro a melhoria, ela é visível. Aqui são algumas fotos de um pós-operatório. Primeiro temos a foto do momento antes da cirurgia e depois 1 dia, 7 dias e 6 meses depois da cirurgia. Como vocês podem observar na segunda foto, existe uma perda de líquido no momento imediato após a cirurgia. Por isso é necessária aquela troca de curativos que falávamos antes. O resultado de 7 dias após a terceira foto, vocês podem ver que os hematomas ficam mais visíveis, eles sobem para a camada mais externa da pele. Mas com certeza desaparecem em até 3 semanas. Então o que é que nós podemos mudar? É justo para dar alguns exemplos para vocês. De tudo aquilo que é possível fazer. Aqui vocês podem observar os resultados após 3 lipoaspirações dessa paciente. Aqui nas partes internas e externas das coxas, nos braços, nos membros superiores. Aqui a parte inferior dos braços. Aqui é um caso de uma perna na parte inferior dessa perna e como vocês puderam observar, no dia seguinte já tinha praticamente desaparecido. Então vocês podem observar que reduzindo o volume de gordura, também reduzimos o espaço entre o músculo e a pele. Então, para explicar de uma forma simples, existindo menos espaço, o corpo consegue colocar menos fluidos, menos líquidos nessa área. E essa é a explicação para a redução do tamanho das pernas e também da dor. Se diminui também o volume da gordura, e existe uma possibilidade mais remota de que os líquidos então se acumulem em alguma outra área. Então, retornamos, essa é a paciente que eu mostrei para vocês anteriormente. É muito clara a mudança dos volumes do corpo e ela era muito feliz no pós-cirúrgico dela. Ela relatava que se sentia muito melhor no seu pós-operatório, com muito menos dor, poderia fazer mais movimentos, conseguia brincar com os seus filhos e estava muito satisfeita de compreender que poderia tomar de volta o poder da sua vida. E é muito importante reforçar que nós temos limitações na cirurgia.
Se a paciente tem um tecido já muito mole no pré-operatório, claro, vai existir uma retração após a cirurgia, porém a pele vai ficar com essas marcas. A paciente fica com essas peles em excesso e, no caso dessa específica, eu já tinha advertido no pré-operatório. E essa paciente dizia que essa questão estética para ela era menos importante do que os outros sintomas, que ela usaria meias de compressão e era algo com que ela poderia conviver tranquilamente. Mas existem tantas outras pacientes que dizem, não, essa é uma questão com a qual eu não quero conviver. E aí, nesses casos, é possível fazer outros interventos nessa pele em excesso. E existem diversos casos, como aqui é um caso menos intenso, apenas um pouquinho nas laterais, mas eu faço questão de mostrar para as minhas pacientes para que elas entendam os resultados que elas podem obter no pós-operatório. É bastante importante porque isso não depende simplesmente de mim como cirurgiã. Depende da forma como os tecidos dessa paciente retraem. Então, algumas pacientes vão me dizer, não, eu não conseguiria conviver com esse resultado, e isso nos leva a pensar se a lipoaspiração é o procedimento correto para ela. O procedimento correto. Aqui nós temos uma paciente com um tecido muito mole. Então, sim, nós aqui podemos observar que a pele teve uma retração, mas podemos observar sobre o joelho praticamente uma dobra relacionada a esse excesso de pele. Essa dobra continuará. Isso foi causado por conta da característica do seu tecido. É um tecido muito mole e ele não retrocede o suficiente. Então, infelizmente, às vezes nós temos esses resultados. Aqui podemos observar os resultados que, infelizmente, às vezes acontece que diz respeito a um excesso de lipoaspiração. Notamos alguns tecidos com umas deformações, eles não estão feitos como uma obra de arte, à perfeição. Aqui nós podemos observar que o cirurgião tirou quase todo o tecido adiposo, deixando o corpo não da forma mais estética. Esse cirurgião tinha dito a essa paciente que era necessário tirar todo o tecido do lipedema para resolver o seu problema. Nós não pensamos dessa forma, nós pensamos que às vezes é melhor manter o aspecto estético, ainda que restem alguns tecidos. Então, nós não estamos de acordo com esse cirúrgico que é muito radical como intervento cirúrgico. Essa paciente teve uma retirada excessiva. Nós a vimos 6 meses depois da sua cirurgia. E a pele é muito flácida. E nós, depois de 6 meses, conseguimos identificar que o tecido era um pouquinho mais mole. E conseguimos observar que nós podemos observar nessa paciente que a parte baixa das suas pernas, depois de 6 meses, voltava a apresentar lipedema, porque foi feita de forma tão radical na parte superior das pernas que criou uma dificuldade de circulação sanguínea de outros líquidos. Então, em alguns momentos, por consequência, o corpo reage com um acúmulo de lipedema em uma outra parte do corpo. Essa paciente reclamava de dor. O volume era realmente pouco, mas ela sentia realmente uma sensibilidade grande. Então, foi feito o procedimento, tirando toda a gordura. Então, claro, através disso, o que eu quero mostrar para vocês é que sim, nós precisamos
reduzir a quantidade de gordura, mas não necessariamente toda, porque nós não queremos bloquear o fluxo linfático. Não é isso que nós queremos. Nós agora vamos observar quais são as mudanças do corpo após o intervento, quais são a duração. Nós pedimos às pacientes para darem um feedback após 4, 8 e 12 anos de cirurgia. E aqui nós podemos observar os resultados. A primeira coluna diz respeito sempre aos sintomas antes da cirurgia, fazendo apenas terapias conservadoras, compressão, massagem, drenagem linfática. E aqui nós estamos falando de dor espontânea, sensibilidade à pressão, o edema. E notamos uma clara diminuição da percepção desses sintomas. Nós percebemos que em alguns sintomas existe um leve aumento em um outro período, na segunda coluna, na terceira coluna, a segunda em relação ao pós-cirúrgico, a paciente tem um aumento em alguns sintomas, mas que depois se encontra uma estabilidade. Claro, se nós levarmos em conta todos os sintomas, não é o resultado ainda ideal, a paciente continua a apresentar alguns sintomas, mas é uma melhoria muito intensa em relação ao quadro da paciente pré-cirúrgico. Então, é importante conversar com a paciente e entender em cada caso aquilo que nós podemos melhorar, quais sintomas nós podemos tratar. E explicar para essa paciente que provavelmente nós não vamos conseguir fazer com que todos os sintomas simplesmente sumam, mas que ela poderá ter uma vida um pouco mais confortável. É importante observar que 30% das pacientes no pós-cirúrgico não faz mais nada. Elas não fazem mais nenhum tipo de terapia adicional ao tratamento. 10% continuam fazendo as terapias como faziam antes da cirurgia. O uso de equipamentos de compressão após a lipoaspiração. As pacientes relatam que é mais fácil de colocar. Claro, a maioria delas não tem essa disponibilidade, não se sentem confiantes de usar logo no primeiro ou no segundo dia após a cirurgia. Aqui nós podemos observar que a situação acaba se tornando estável ao longo do tempo. Aqui eu acompanhei e eu fiz todas as medições. Ao longo do tempo, ela teve um aumento de quilos. Mas como vocês podem observar, o resultado após 6 meses da cirurgia e o resultado após 13 anos da cirurgia, em relação a medidas, é muito estável. Claro, existe alguma mudança de medida, alguma mudança de peso, mas a estabilidade é clara no pós-cirúrgico. Aqui, como essa paciente, depois de 3 anos, ela apresentava ainda um inchaço importante, mas muito menor do que o pré-operatório.
Às vezes nós notamos que algumas pacientes acabam perdendo peso de forma inesperada. Fazem dietas, fazem exercícios, elas se sentem mais dispostas para isso. Então, essa paciente passou por 4 interventos cirúrgicos e nós retiramos 25 mil ml de gordura, que, claro, não equivale exatamente ao mesmo peso em quilos. 25 quilos de gordura significam mais ou menos 13 quilos de peso mesmo. Mas essa paciente, como vocês podem observar, perdeu no total 40 quilos. Ela relata que não fez outras mudanças na sua vida cotidiana. Mas ainda assim ela teve essa perda adicional de peso, que foram 40 quilos no total. É muito natural, essa paciente começa a fazer uma movimentação maior do corpo, ela se sente mais disposta e o corpo reage. Muitas vezes essas mudanças acontecem naturalmente. Aqui nós temos um outro quadro. Claro, essa paciente, depois da minha cirurgia, teve uma mudança importante no seu corpo, mas ainda assim teve uma perda extra de peso. Ela conseguiu reduzir o volume da barriga, como vocês podem observar. Claro que isso não funciona para todos os pacientes. Essa paciente começou com 103 quilos, nas próximas medidas apresentou 109, 108, chegou a 111 quilos. Ela realmente aumentou um pouco o seu peso. Ela não precisava de compressão, ela não tinha reclamações, ela não falava de dor. Então, em 2019, 2 anos depois, ela tinha aumentado o seu peso. Então, é importante observar que mesmo essa característica não se aplica a todas as pacientes. Essa paciente, por exemplo, ela dizia que a sua barriga ficou muito mais visível. Essa era a sua reclamação pós-intervento. Mas medindo, não, a medida tinha diminuído. Então, ao que nós associamos? Nós associamos que, como as pernas diminuíram bastante de dimensão, a barriga ficou mais aparente. Aqui nós observamos que essa paciente tinha diminuído 3 centímetros. Então, nós temos a percepção objetiva, que é aquela que temos nós, fazendo todas as medidas, mas também existe a percepção do paciente. Então, são mudanças das proporções do corpo. E temos, claro, os pacientes que aumentam de peso realmente após a cirurgia. Aqui temos uma paciente que apresentou uma diminuição após o primeiro intervento, mas na última consulta ela tinha aumentado 15 quilos. E nós podemos observar que o volume maior é na parte do tronco, na parte superior, na barriga. Essa paciente relatou que já tinha escutado falar que depois desse tipo de cirurgia, todos os líquidos e tudo
se concentra na barriga. Essa paciente, na verdade, o que eu expliquei a ela é que não. Quando a paciente ganha peso, existe um aumento da gordura em todo o corpo, porém, após a lipoaspiração, ela tem menos gordura nas pernas, então a possibilidade que essa gordura da perna seja aumentada é menor, já que nós tínhamos retirado o excesso. Então, é uma impressão errada que tudo vai diretamente para a barriga. A questão importante de observar é que é sempre a proporção. Como as pernas vão continuar mais magras sempre por conta desse intervento, muitas vezes a paciente vai notar de forma mais perceptível esse aumento da gordura em outras áreas do corpo. É inegável que o aumento do peso tem um impacto negativo para o intervento de forma geral. O que acontece com a gravidez e o lipedema? Na verdade, nós não podemos prever, porque são muitas possibilidades. São muitas mudanças hormonais. Durante a gravidez também, o período de amamentação. É difícil, inclusive, dizer números, porque nós temos pacientes que relatam que durante a gravidez não sentiram mudanças. Existem outras que vão relatar muitas mudanças nesse período. Esse é o exemplo de uma paciente que fez o intervento em 2020, quando ela já tinha sido mãe. E ela relata que tinha tido um aumento de volume e de sintomas. Então, nós fizemos a cirurgia e na foto do meio vocês podem observar o resultado após essa cirurgia. Mas na terceira foto, ela tinha engravidado. Foi uma gravidez inesperada. Então, ela era satisfeita, porque apesar dessa gravidez inesperada e dessa descarga hormonal, o corpo reagiu bem, mesmo após a gravidez e o parto. A foto em questão foi tirada 10 semanas após o parto. Quando os pacientes me perguntam qual vai ser a reação do corpo, nós temos que dizer: você primeiro precisa ter, depois a gente vê. Óbvio que essa é uma brincadeira, mas é porque é muito difícil prever realmente como o corpo de cada paciente vai reagir. As pacientes às vezes me relatam que têm tanta vontade de ser mãe, de ter um filho, mas elas têm medo. E o que eu digo a essas minhas pacientes é: se vocês têm essa vontade de ser mãe, vocês devem ter os filhos de vocês. O lipedema não pode ser um empecilho. Aquilo que a paciente pode fazer para ajudar o quadro de forma geral é tentar, ao longo da gravidez, não ganhar tanto peso. Porque, claro, o aumento de peso tem um grande impacto. Ainda mais associado a essa mudança hormonal tão intensa. Mas não deve parar a paciente, ela deve viver essa gravidez e depois nós vamos encontrar a melhor forma de lidar com o seu novo corpo. Então, em resumo, a lipoaspiração é segura e muito efetiva. É um procedimento que realmente traz diferença na vida da paciente com lipedema. Ela aumenta muito o espectro de tratamentos e terapias para essa paciente. Claro, a qualidade de vida dessa paciente melhora muito
e ela começa a poder fazer movimentos que ela não poderia imaginar antes. Eu poderia dizer ainda muito mais, explicar tantas outras vantagens, mas eu sei que nós não temos mais tanto tempo. Ótimo. Estamos todos aqui. Muito obrigada por ter nos escutado. Eu espero ter dividido algo interessante com vocês. Foi realmente maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigada. Nós temos, claro, muitas perguntas que os nossos participantes nos enviaram. Eu vou fazer algumas perguntas que, entre aspas, são um pouco mais breves e temos outras que são um pouquinho mais longas. Tem algum limite de peso na clínica de vocês? Sim. Nós temos principalmente pacientes de estágio 1 e 2. Claro, às vezes temos alguns de estágio 3. Mas quando é o estágio 3, a quantidade de gordura e de pele é tão ampla que podemos encontrar mais problemas. Então, sim, estabelecemos alguns limites. Então, principalmente fase 1 e fase 2. E sobre isso eu quero dizer, não é que nós podemos dizer, não, nós não fazemos. É realmente algo muito individual, depende muito do caso de cada paciente e da sua distribuição de gordura. Inclusive sobre os aparelhos que são utilizados. Eu tinha uma paciente, mas ela era muito alta. Então, o peso era muito bem distribuído. Eu não posso dizer uma mulher, eu não efetuo o tratamento se ela pesa mais do que tantos quilos ou menos. Eu não posso estabelecer esse limite, é muito mais sobre a distribuição desses quilos e sobre a sua saúde geral. Nós tivemos também pacientes de 72, 73 anos, então nem o limite de idade nós queremos colocar. É muito mais importante avaliar a paciente, as suas movimentações e até que ponto o risco vale a pena. Eu queria entender um pouco mais sobre a retração da pele. Por que vocês não usam o laser ou alguns outros tratamentos que possam ajudar? Isso é muito variável. Nós sabemos que existem tratamentos como esses de laser que podem ajudar na retração da pele, mas não se aplicam a todos os casos, especialmente quando os tecidos são muito moles. Então, muitas vezes, o ideal seria eliminar a pele em excesso. Eu deixo a palavra para você. Sim, eu tenho uma pergunta mais geral. Nós queremos entender o que você pensa desses critérios e talvez uma mudança nesses critérios envolvendo outros aspectos, como dor e sensibilidade. Como eu disse, esses estágios são muito parciais. Eles falam muito de volume de gordura e não de outros aspectos. Então, se nós quisermos fazer uma classificação ampla, teríamos que inserir todos os aspectos possíveis de sintomas possíveis para o lipedema. Então, é algo muito difícil, é muito amplo e muito complicado criar uma classificação que realmente
avalie todos esses pontos. É como para o nome do lipedema. Algumas pessoas defendem a mudança de nome, outras não, porque avaliam diferentes perspectivas. Alguns chamam de lipedema porque falam só do edema, só da gordura. Outros querem trazer outros nomes porque associam a dor, mas a dor não é presente para todos os pacientes. Então, são muitos pontos e precisamos discutir todos esses pontos e encontrar um ponto comum. Então, eu realmente acredito que essas classificações são sempre limitantes. Tem muito ainda para ser discutido. Eu tive pacientes que foram diagnosticadas com patologias associadas. E por isso os pontos de pressão sensíveis eram muitos. Era difícil prever como o corpo responderia. Então, é complicado entender se a sensibilidade era relacionada ao lipedema ou a outras patologias, como a fibromialgia. E, a partir daí, entender se o tratamento que podemos propor nós, essa aspiração, pode ser eficiente ou não tanto. Eu tive uma paciente e a fibromialgia dela era muito associada à dor que ela sentia no seu tronco. Então, são muitas condições que podem ser associadas ao lipedema. E muitas vezes a paciente relata uma queimação na testa, no couro cabeludo, e é complicado entender até onde são problemas vasculares causados pelo lipedema, até onde temos outras patologias associadas, para que possamos tratar de forma mais assertiva. Sobre manchas na pele, não existe uma mudança de tratamento simplesmente porque essa paciente tem manchas na pele. Se são marcas superficiais, nós podemos seguir os tratamentos como de protocolo. É muito interessante que algumas mulheres relatem o aumento da barriga depois de terem feito esse procedimento em diversas partes do corpo. Eu tentei explicar na minha apresentação. O que acontece é que essas mulheres, elas têm na barriga ainda tantas células de gordura. E essas células de gordura vão reagir normalmente ao aumento de peso. Nós, com a lipoaspiração, retiramos a gordura de outras áreas do corpo. Então, quando essa paciente ganha peso, o peso se concentra aonde tem mais células de gordura, onde elas estão mais concentradas. Então, por consequência, na maior parte das pacientes, isso acontece na barriga, que é naturalmente onde o ser humano consegue ganhar mais peso. Como temos menos células gordurosas na perna após um intervento de lipoaspiração, com o aumento de peso, se torna menos visível o aumento nessas áreas. E claramente acaba se tornando mais visível na barriga. Uma outra pergunta dividida em duas.
Depois de quantos meses a paciente consegue ver o resultado final desse intervento? Depois de algumas semanas, depois que a pele se acomoda. Mas para que todos os inchaços possam desaparecer, para que possamos ter um resultado realmente mais claro, nós dizemos de forma geral 6 meses. Mas as mudanças maiores ficam claras de 6 a 8 semanas após o intervento. E respondendo a sua outra pergunta, sim, mesmo antes da paciente vir à nossa consulta, nós pedimos fotos, pedimos o seu histórico anterior. E sobre o risco de trombose pós-intervento? Sim, nós podemos fazer um programa e, claro, reduzir os riscos, fazer atividades exatamente para ajudar nesse quesito. Sim, eu tenho uma última pergunta. Você tem conselhos pessoais para as mulheres em um estágio de gravidez? Não, não, absolutamente não. É simplesmente aqueles de tomar cuidado com o peso, usar as meias de compressão. Todas as mulheres podem ter mais ou menos inchaço durante a gravidez. Isso é algo que não sabemos nunca. Mas todas as mulheres precisam fazer controles durante a gravidez. Então, é uma questão que não afeta simplesmente as mulheres com lipedema. Isso varia para todas as mulheres. A única coisa é sempre tomar cuidado com o aumento de peso. Existem mulheres que aumentam em 20, 30 quilos o peso durante a gravidez. Então, esse é o maior risco para uma mulher com lipedema, é o sobrepeso. Porque depois da gravidez, essa pode virar realmente uma grande guerra. Se essa paciente precisa de um parto cesáreo, tem alguma diferença em relação a uma paciente que vai fazer um parto normal, vaginal? Não, eu realmente não creio. Eu realmente não. Eu tive pacientes que tiveram um parto cesáreo e não notei uma diferença expressiva em inchaço ou alguma característica particular após a cesárea. Ok, é muito importante para nós que as pacientes se mantenham ativas. Nós poderíamos fazer tantas perguntas e continuar aqui até sábado. Foi realmente muito bom ter você aqui conosco. É uma forma muito honesta de pensar e abordar toda essa situação. E isso ajuda tantas pessoas. E isso ajuda muito as pacientes a entenderem como uma possível lipoaspiração pode influenciar no seu quadro. Que resultados esperar. Então, eu acho que nós tivemos uma ótima discussão.
sobre os próximos eventos. No dia 12 teremos um outro webinar que vamos abordar sobre o lipedema nas fases intermediárias. E teremos o último evento para fechar o nosso mês, que foi prolongado, e será onde nós apresentaremos o manifesto, que tantas associações que estão ao nosso lado e tantos outros pontos. Teremos o Dr. Michelini, que vai nos apresentar todos esses pontos no último evento. Eu agradeço muito, agradeço a todos vocês. Eu fico muito feliz por ter estado aqui, poder apresentar todo o meu conhecimento e ajudar essas mulheres a encontrar o melhor intervento para cada uma. E é isso, vamos encontrar um modo da gente treinar juntas e encontrar a melhor solução. Obrigada de verdade. Foi realmente muito importante para os pacientes com lipedema, porque com certeza precisamos sempre de muita informação. Muito obrigada por essa apresentação. Eu é que agradeço pelo convite e por termos estado juntos. Nos reveremos em breve. Tchau a todos, até o próximo encontro. Nicht.